Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Instruções para as Mulheres. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O apóstolo Paulo, em seu capítulo 2, versos 9 ao 15, da primeira carta a Timóteo, dá instruções e ensinamentos de como as mulheres cristãs deveriam se comportar nos aspectos estético, moral, social e espiritual diante de Deus e da sociedade. Nesta lição, conheceremos o contexto social e religioso da cidade de Éfeso. No segundo ponto da lição, identificaremos as orientações de Paulo às mulheres da igreja de Éfeso. E finalizando o nosso estudo, compreenderemos as virtudes de uma mulher virtuosa, segundo a palavra de Deus, para qualquer época da existência humana. Item número 1 da lição: o contexto social e religioso da cidade de Éfeso. Para termos uma real compreensão das exortações do apóstolo Paulo quanto aos aspectos comportamentais para as mulheres da igreja de Éfeso, sem correr em falsas interpretações discriminatórias contra a mulher, inicialmente vamos entender o contexto social e religioso da cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, de grande importância econômica por ser uma cidade portuária. No aspecto religioso, foi construído em Éfeso uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo consagrado à deusa Diana, ou Ártemis do grego, onde, para lá, afluíam pessoas do mundo inteiro conhecido da época para devoção à deusa dos Efésios, caracterizando-se como uma cidade com grande fluxo turístico. A população de Éfeso, em grande parte, praticava rituais de feitiçaria, prostituição do corpo e bebedices, com o uso do vinho, consagrado ao deus Baco, deus das orgias e deus do vinho. Isto como meio de desenvolvimento econômico e religioso. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, versículos 13 ao 20, diz assim: E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos e dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo nega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários,
Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, nesta passagem, nós temos aqui que os habitantes de Éfeso, em sua maioria, praticavam artes mágicas. E no livro, a melhor dizendo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, carta aos Efésios, no versículo 18 a 21, diz o seguinte: Efésios 5, 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eram dada muito vinho. E, portanto, aí está a caracterização de consagração a rituais de feitiçaria e também a prostituição do corpo e bebedices. O culto de adoração à deusa Diana era majestoso e dotado de grande ostentação, com os seguintes rituais litúrgicos. Vamos ver aqui os rituais no culto devocional à deusa Diana dos Efésios, ou Artemis. Primeiro ritual era a adoração à estátua de uma sacerdotisa provida de longas tranças que caíam sobre os seus ombros e cabelos que se prolongavam ao longo de suas costas. Então, adoração a essa estátua. Segundo, um cortejo de ninfas, divindades femininas, que, empunhando arco e flecha, realizavam publicamente danças eróticas e sensuais. É outro rito. Um terceiro rito, sacerdotisas, conhecidas como prostitutas sagradas, saíam à noite pela cidade de Éfeso, de casa em casa, se prostituindo pela comercialização de seus respectivos corpos. Quarto rito, as sacerdotisas dirigiam e falavam com toda a liberdade o que desejavam nas assembleias públicas a grandes multidões. E como quinto e último ritual, a grande maioria das mulheres de Éfeso, adoradoras de Diana, utilizavam vestidos dispendiosos e eróticos, sensuais, com seus cabelos trançados e adornados por pérolas, prata, ouro e pedras preciosas. Então, portanto, este é o contexto do que ocorria na cidade de Éfeso com relação à questão social e religiosa. E, portanto, é neste contexto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo que as mulheres da igreja de Éfeso deviam ser orientadas a estarem atentas quanto à sua aparência visual exterior, ao cuidado com a integridade de comportamento moral, social e espiritual. Então, vamos agora conhecer quais eram estas orientações. Então, no ponto 2 da lição, nós vamos falar sobre as orientações de Paulo às mulheres da igreja de Éfeso. E a primeira orientação é com relação à aparência visual exterior da mulher de Éfeso, da mulher virtuosa em Éfeso. Então, Paulo exorta a Timóteo que a mulher cristã deve se vestir com traje decente, pois o nosso modo de se vestir reflete o nosso caráter. Ou seja, Paulo orienta que a mulher cristã deve se vestir com modéstia, com simplicidade, sem vaidades, sem extravagância, sem ostentação, sem imoralidade.
e além disso, não devia se ataviar com tranças, com ouro, com pérolas, de modo a se diferenciar dos usos e costumes da grande maioria das mulheres de Éfeso, adoradoras da deusa Diana. Então, é somente por este simples fato em que o apóstolo Paulo ele orienta as mulheres de Éfeso, as cristãs, a se vestirem de forma decente e não usando ataviamentos relacionados a ouro, prata, pérolas, para não se confundirem ou estarem associadas às adoradoras de Diana que viviam em total devassidão moral. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 9, é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai falar para, no caso, Timóteo, e Timóteo orientar as mulheres da igreja, ou a igreja. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Vestimentas extravagantes podem despertar em outrem, seja homem ou seja mulher, a consumação do pecado da lascívia. Outro motivo para o uso de vestes decentes. Então, vestimentas extravagantes, elas despertam em outrem a consumação do pecado da lascívia, que é o desejo sexual do corpo de uma pessoa, que é induzida, esse desejo é induzida pela sensualidade, pela libidinagem, pela luxúria, que são condutas reprováveis e vergonhosas, que afrontam ao pudor sem qualquer decência. A lascívia, ela está no rol das condutas pecaminosas, de modo que aqueles que a cometem não herdarão o reino de Deus. E o apóstolo Paulo diz isso claramente na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 ao 21, quando ele fala o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, e são elas prostituição, impureza, lascívia, que é o desejo, né, sexual do corpo de outra pessoa induzida por sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Posto esta questão da aparência visual, exterior, passemos agora a trabalhar a questão da conduta moral e social da mulher cristã. A mulher é bela sob todos os aspectos, especialmente quando interiormente emana de sua alma uma conduta de honestidade, de dignidade, de sobriedade, de sinceridade, não caluniadora, não maldizente, fiel, realizando boas obras e praticando o amor de Deus. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 10, depois de Paulo falar da questão da aparência visual exterior, ele diz: porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ou seja, apresentar boas obras, essa sinceridade, essa dignidade, essa honestidade, esta sobriedade, não ser maldizente.
Então, essa é a beleza interior da mulher. Então, a mulher que tem Deus no coração possui a marca de uma conduta irrepreensível, que mantém em paz e equilíbrio os seus relacionamentos no casamento, na família, no trabalho, na sociedade e na igreja. Portanto, diz em Provérbios 14, versículo 1, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a casa dela. Quando ela edifica a casa, ela edifica todo e qualquer ambiente onde ela esteja presente, se a sua conduta moral for ilibada. O apóstolo Pedro, da mesma forma que o apóstolo Paulo, ele também orienta que a mulher deve se apresentar visualmente com bom senso, guardando devido pudor, sem ostentações e de forma sábia, com responsabilidade e equilíbrio, sem sensualidade, para não provocar desejos lascivos em outrem. E ao contrário, que o seu valor seja o que emana de seu interior, com boas obras e com um espírito incorruptível, manso e tranquilo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 2 ao 4, diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Posto esta conduta moral e social da mulher, passemos agora à conduta espiritual da mulher. Como já mencionamos, as sacerdotisas da deusa Diana de Éfeso dirigiam e falavam com toda a liberdade que desejavam nas assembleias públicas a grandes multidões. O apóstolo escreve que as mulheres cristãs de Éfeso deveriam aprender em silêncio, com toda a submissão, por ocasião das reuniões na sinagoga, se diferenciando das sacerdotisas da deusa Diana em seus rituais litúrgicos. Considere-se que este silêncio, o apóstolo aqui pede às mulheres, por ocasião das reuniões em sinagogas, não se trata de calar a boca compulsoriamente, mas sim respeitar o ensino com a autoridade e a função de governo da igreja realizada pelos líderes escolhidos para esta missão. Já que as mulheres adoradoras de Diana, elas falavam o que bem queriam nas suas assembleias. Mas a liturgia nas sinagogas eram diferenciadas. E a autoridade escolhida é que deveria dirigir a reunião, governar aquela reunião. Então, o apóstolo aqui pede que as mulheres cristãs não venham a imitar as adoradoras da deusa Diana. E, portanto, este é o silêncio pedido, e não de censura e nem de calar a boca. Muito pelo contrário. Já a submissão, e aí há muitas interpretações erradas deste conceito, a submissão, ela implica estar hierarquicamente um nível abaixo da liderança da igreja para o cumprimento da missão. Isto implica estar hierarquicamente um nível abaixo da liderança da igreja para o cumprimento
da missão dada pelo Senhor Jesus à igreja, do ide e pregai. Não se tratando, portanto, de obediência cega, de escravização religiosa ou conjugal, de servilismo ou retirada de liberdade de pensar e de se desenvolver como pessoa. 2 pontos aqui são importantes. Na etimologia da palavra submissão, sub quer dizer embaixo, missão quer dizer uma tarefa, um objetivo a realizar. E quando Paulo pede às mulheres cristãs para estar em submissão à liderança da igreja, ele está dizendo exatamente o seguinte: colaborem em um nível hierárquico, abaixo do líder, para que a missão da igreja seja realizada. No ministério do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 16, nós temos lá uma lista, vamos dizer assim, com força de expressão, infinita de mulheres que colaboraram, que trabalharam no ministério do apóstolo Paulo, na expansão do cristianismo no mundo conhecido da época. E, portanto, longe desta submissão ser uma escravização, uma obediência cega, uma humilhação, não só do ponto de vista espiritual na igreja, como também o próprio apóstolo, na carta aos Efésios, dá esta orientação na relação marido e mulher. É uma submissão de complementaridade, onde marido e mulher, como a palavra diz, e deixará o homem, seu pai e sua mãe, e iniciar a sua mulher, formando os dois uma só pessoa, para realizar uma missão, que é a missão de serem felizes, de constituírem família, e assim por diante. E esta missão tem que ser realizada de forma íntegra pelos dois, sem qualquer relação de escravização, de domínio, o que é que seja. A submissão é que existe uma liderança, e sob essa liderança haverá, então, um trabalho para se chegar ao objetivo dado pelo Senhor para aquela família ou para a igreja, que é o ide e pregai o evangelho. Portanto, nós devemos afastar de qualquer interpretação errônea essa questão de silêncio como censura e de submissão como escravização. O apóstolo Paulo não se referiu a nada disso. E, portanto, Paulo enfatiza que somente cabia ao sacerdote, no caso aí espiritual, da sinagoga, a direção das reuniões principais de ensino da palavra, pois ao sacerdote foi lhe dada autoridade sacerdotal para a realização da liturgia, de modo a prover a organização e um bom desenvolvimento dos trabalhos, não se tratando de qualquer tipo de discriminação das mulheres, considerando que elas poderiam participar de outras atividades pedagógicas e espirituais. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 e 12, é exatamente isso. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. O apóstolo Paulo, nesta orientação de silêncio e submissão, não estava desvalorizando a mulher. Ao contrário, estava valorizando-a, pois não havia no ministério de Paulo proibições para uma efetiva participação das mulheres em profetizar, em ensinar. E o ministério de Paulo foi extremamente apoiado, como já mencionei, e exercido por proeminentes mulheres. Porém, naquele momento, na igreja de Éfeso, era necessária esta normatização para que as mulheres ficassem em silêncio para a organização administrativa e espiritual da igreja, pastoreada pelo jovem Timóteo, bem como para diferenciar-se das práticas abomináveis
das sacerdotisas da deusa Diana. Considerando a natureza de grande sensibilidade das mulheres, Paulo exorta as mulheres a servirem a Deus com boas obras, cuidando da família como mãe exemplar, com fé e amor, se santificando, ou seja, se consagrando cada vez mais a Deus, se separando do pecado e desenvolvendo então uma irrepreensível vida espiritual com piedade, isto é, com amor às coisas de Deus. E é isso que ele vai mencionar nos versículos seguintes, tá? De 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 13, especialmente no versículo 15, quando ele diz o seguinte: primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação, com bom senso. Vamos agora para o último item da nossa lição, e aqui eu vou falar de uma forma bem mais resumida. A mulher virtuosa segundo a palavra de Deus. Então, esse é um modelo de comportamento que a mulher deve ter de todas as épocas. A mulher virtuosa, segundo a Bíblia Sagrada, possui virtudes morais. A mulher virtuosa, segundo a Bíblia Sagrada, possui virtudes morais, virtudes espirituais, age com ética, depende de Deus, e por causa destas características, ela é honrada. E a sua qualidade como pessoa, mulher de Deus, esposa, mãe, amiga, é de elevada excelência. Então, essa é a beleza da mulher que agrada a Deus. A mulher é virtuosa. E ela deve ter, então, todas estas virtudes. Vamos ver estas virtudes que está no livro de Provérbios, tá? Que são 10. Então, a primeira é que a mulher virtuosa é de extrema confiança. A mulher virtuosa é de extrema confiança. Então, lá na carta, aliás, lá no livro de Provérbios, vamos aqui para o capítulo de número 31, e esse é o modelo, comportamento que a mulher deve ter em todos os ambientes que ela andar, tá? Provérbios 31, 10 e 11 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, ela é de extrema confiança. A mulher virtuosa, segundo a Bíblia Sagrada, guarda uma confiabilidade, uma honradez e conduta irrepressível para com seu marido, tendo como qualidade suprema a fidelidade em tudo ao seu cônjuge, pois não temos como qualificar a solidez de um casamento sem a fidelidade conjugal e, sobretudo, o amor e respeito recíproco entre marido e mulher. A mulher virtuosa, ela é preciosa, como já falamos aqui. O seu valor, ela excede finas joias. Então, a mulher virtuosa é preciosa. A palavra de Deus faz louvor à mulher virtuosa, expressando que ela é muito mais preciosa e de muito mais valor que finas joias. No versículo 10. Não temos como comparar qualquer bem material em seu valor ao de uma mulher virtuosa, visto que o casamento constituído e construído na base do amor e respeito vale mais que o ouro, do que a prata, do que o carro, do que a casa, qualquer bem material que possamos imaginar. A mulher virtuosa, ela é elegante. A mulher virtuosa, ela reconhece o seu valor e, sendo mais preciosa do que as finas joias, não é uma mulher relaxada, que não se cuida em sua apresentação pessoal, não é uma mulher que se relaxa em sua aparência. Ao contrário, devido à sua grande autoestima, se veste com elegância e com muito bom gosto, porém com decência, como diz a palavra. Demonstra ter amor próprio ao seu corpo, sem vaidades, preservando então a sua
saúde, cuidando da sua saúde. Não podemos deixar de mencionar que a mulher virtuosa, apesar de ser elegante e bela exteriormente, a sua beleza interior, isto é, a espiritual, deve suplantar a beleza exterior, pois sua irretocável beleza se credencia pelo andar e viver com Deus. A mulher virtuosa, ela é sempre elogiada. O comportamento ético e moral da mulher virtuosa lhe confere a capacidade de ser elogiada em todos os segmentos da família. Em primeiro lugar, pelo próprio marido, onde é honrada e proclamada como a melhor mulher do mundo. E em segundo lugar, pelos filhos, que a qualificam como ditosa, ou seja, feliz, bem-aventurada. Então, com relação à elegância, nós temos Provérbios 31:17, que diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços, a mulher virtuosa. E no 22 diz: faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Com relação a ela ser elogiada, 28:29 diz: levantaram seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido e louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A mulher virtuosa, ela é abençoadora. Sim, a mulher virtuosa honra o seu marido em tudo, respeitando e sendo respeitada pela sua conduta ilibada. Ela é fonte de bênçãos para si, para os seus filhos e especialmente para o seu marido, de tal modo que sempre abre a sua boca para abençoá-los. No versículo 23 diz: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. A mulher virtuosa, ela é temente a Deus e como tal é também exaltada e louvada pelo Senhor, sendo ainda reconhecido como realizadora de boas obras e fonte de bons frutos. Versículos 30 e 31 diz assim a palavra do Senhor: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. A mulher virtuosa, ela é educadora. Dizem que o amor de mãe pelos filhos guarda extrema semelhança com o amor ágape de Deus. A mulher virtuosa educa os seus filhos com sabedoria, com serenidade, com bondade, com verdade, embasado no amor, visando uma vida de integridade moral e espiritual para os seus filhos. Versículo 26 diz: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. A mulher virtuosa, ela é afetuosa. O cuidado com os filhos é característica permanente da mulher virtuosa. E este cuidado é demonstrado quando ela abraça, quando ela beija, quando ela promove carinho em seus filhos, dando a devida atenção e inclinando os seus ouvidos a ouvi-los sem restrições. O tratamento da mãe virtuosa para com os filhos é preponderante na formação moral e na ética, na personalidade dos filhos. A mulher virtuosa, ela edifica a sua casa quando ela é sábia. Como oitava virtude, a mulher virtuosa é laboriosa, é empreendedora. A sociedade contemporânea, por força das imposições econômicas e sociais, impõe de forma injusta à mulher uma dupla jornada de trabalho para a subsistência da família. E com isso, a mulher virtuosa, ela demonstra extrema habilidade para trabalhar e por isso ela necessita de estudar, de cada vez mais se desenvolver a sua mente cognitiva, dos conhecimentos, de ter uma profissão, de produzir para a sociedade e bem como para a sua família. E por isso, o mais impressionante é que a mulher, além de ser laboriosa, ela também mantém e administra a sua casa com perfeita ordem sobre todos os aspectos, contemplando ainda a sua grande capacidade de trabalhar e garantir prosperidade para a sua família. Portanto,
Estude, sei que é mulher, estude, trabalhe, dê o melhor para a sua família. Provérbios 31, 27 diz assim: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. No versículo 21 diz: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. No versículo 24 diz: ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. Ou seja, aqui, neste caso, produz e fabrica roupas, comercializa, sendo então uma mulher laboriosa, empreendedora. Como nona virtude, a mulher virtuosa é temente a Deus e de bom testemunho. Nós já lemos isso no versículo 30. Então, a palavra de Deus, também em Provérbios 1,7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E assim a mulher virtuosa é detentora do temor de Deus, e isso se revela enfaticamente na sua conduta moral irrepreensível. Sim, ele confere um nome honrado, com vida piedosa e limpa, com um comportamento exemplar diante de Deus e da sociedade. Com bom testemunho, sempre abençoando e fazendo bem todos os dias da sua vida. Mulher virtuosa é generosa. Além do cuidado com os membros da família, a mulher virtuosa se preocupa com o próximo e, segundo suas posses, ajuda os necessitados, tanto no campo material como espiritual, de forma previdente e com extrema generosidade de coração. No versículo 20 diz: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. E, portanto, estas são as 10 virtudes que as mulheres devem desenvolver para ser uma mulher virtuosa, uma mulher de valor, uma mulher temente a Deus. Mas eu quero aqui abrir um pequena aspas para também elogiar e enaltecer a mulher que cuida sozinha da sua família, e não está presente a figura, vamos dizer assim, a pessoa do marido, e então ela assume mais responsabilidades ainda. E aqui eu quero enaltecer e elogiar e dizer que Deus é contigo e que você é uma mulher mais virtuosa ainda quando enfrenta esta situação. Mas Deus é contigo. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição aprendemos que a partir de um contexto social e religioso degradante da sociedade de Éfeso, o apóstolo Paulo orienta especificamente as mulheres cristãs a não imitar as mulheres adoradoras da deusa Diana, dando-lhes orientações no que diz respeito à aparência virtual, ou melhor, visual, conduta moral e social, bem como a conduta espiritual de uma mulher cristã. Aprendemos também sobre as 10 virtudes de uma mulher de Deus para os dias de ontem, para os dias de hoje e para os dias futuros, até a volta de Jesus, segundo o padrão divino. Este é um padrão divino, registrado no capítulo 31 do livro de Provérbios. Shalom Adonai. Na nossa próxima lição, nós vamos estudar a lição 5, instruções para os pastores. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isso, se Deus permitir.